O segredo do sucesso é nunca desistir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Anaflix. Prazer, eu sou Ana Cláudia Borges, bailarina e professora de dança do ventre há mais de 25 anos e que não desiste! Você já teve vontade de desistir? Sim! Às vezes eu fico meio sem, tipo, vou falar sobre o que no Anaflix? Aí eu procuro umas frases, procuro algumas coisas motivacionais, né? E a que me tocou nesse momento foi essa, que remete aí um tema que eu bato bastante aqui no Anaflix, né? Que é sobre a constância, sobre continuar tentando, sobre fazer da forma que você consegue, né, com as condições que você tem, mas não parar, né, mesmo que você caminhe pouco, mas que não pare de caminhar, que você sempre esteja em movimento. E aí, né, sobre o sucesso é nunca desistir, aí eu lembrei, junto com isso, de me perguntar esses dias quantas escolas eu já tive, né? Eu falei, porque, gente, quando a gente monta um negócio, a gente monta pra ser, entendeu? É porque é pra ser. Então, eu comecei a minha escola, que, aliás, vai completar 20 anos, no meu quarto. No meu quarto. Eu falei, qual que é o único espaço da minha casa que é meu quarto. Comprei espelho, coloquei no quarto e comecei a dar aula particular. Depois eu consegui ampliar o meu negócio e fui pra garagem, né, de casa. Pedi pro meu pai e aí durante o dia tinha as aulas lá na garagem. E aí eu fui juntando um dinheirinho pra poder abrir minha primeira escola. Pra variar, tem uma pessoa querendo participar. Pessoa não, né? Um gatinho querendo participar. Dá um minutinho que eu tô gravando. Certo, tá uma carência esses dias, gente. Não pode uma roupa preta que quer deitar. Então, aí eu juntei um dinheirinho pra fazer assim. Queria sair da minha casa, né? Tirar esse ar informal, né? Do estúdio, queria crescer. E aí eu montei meu primeiro espaço e eu sempre tive vontade de ter piso de madeira, né, gente? Piso laminado, chique pra caramba. Aí comprei, foi a primeira coisa que eu fiz. Só que, ó, fica a dica. Tinha goteira. Perdi, né? Perdi o piso. Chorei tanto, né? Porque já comecei, né, bem. Várias coisinhas aconteceram nesse espaço, mas nada tão grave. Eu saí desse espaço porque eu consegui ampliar e tive a oportunidade de ir para um espaço maior. Então, vamos dizer que foi por um bom motivo, né? Foi uma ascensão. E aí, nesse outro espaço, gente, era um lugar que eu adorava, eu era apaixonada, né? E eu fui assaltada diversas vezes, assaltada no sentido, eu fui furtada, não fui roubada, porque eles invadiam a escola à noite, então foi mais de uma vez. Eram roubos pequenos, até que começou a entrar e aí estraga a porta, estraga não sei o que, levar mais coisas, porque a gente sempre fala que não tem nada. Quando roubam a gente descobre que tinha um monte de coisa, né? Eu falei, gente, eles já sabem entrar. Se a pessoa já sabe, né, como fazer as coisas, e se eles entram no momento que eu estou em aula com as alunas? Porque uma coisa é roubar os nossos itens, né? É uma coisa muito triste, é uma invasão, mas você tá bem, então, né, bem material, a gente trabalha e compra novamente, tá tudo bem. Mas eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa num período que eu estivesse em aula, né? Se a pessoa já sabe como entra no imóvel, eu posso estar lá dando aula, a pessoa entra e, tipo, acontece alguma coisa com os meus alunos? Jamais. Então, eu saí desse imóvel por conta disso. E, além disso, o local não era tão movimentado, etc. E aí, eu consegui alugar um outro espaço, que era também um lugar que era um sonho pra mim. Esses dois espaços que eram sonhos pra mim foram lugares onde eu já tinha dado aula, né? E eram academias, eram lugares que tinham aulas quando eu comecei. E aí eu aluguei o espaço, porque já tinha fechado, blá blá blá. E nesse outro local eu fiz uma escola maravilhosa, com, tipo, muitas modalidades, muitas salas de aula. Então eu tinha dança do ventre, balé, jazz, zumba, um estúdio de pilates, um estúdio de polidense. Eu montei umas 7 salas, mais o bazar. Eu fiz muita coisa legal. Então, assim, era o meu cantinho preferido no universo. E eu coloquei muita energia nesse lugar. Só que o que acontece? Tínhamos novamente goteira, né? E os proprietários não resolviam esse problema. Eles maquiavam, né? E o aluguel sempre aumentando, as salas
porque quando você maqueia e não arruma, vão ficando num estado não tão legal. Então você tem um espaço porque você quer oferecer o melhor para seus clientes, né? Mas não conseguia muitas vezes, né? E em meio a tudo isso tivemos o quê? Tivemos pandemia. Então eu tinha um espaço enorme, aquele famoso elefante branco. Um espaço enorme com várias salas, como fechado, sem poder receber as alunas, né? Eu fui muito rápida na pandemia, eu já fui direto pro online. Na mesma semana eu falei, a gente vai continuar online quando voltar. Então assim, eu não parei nem um dia. Eu fiz os meus cursos online. Eu já tinha começado lá na Hotmart, porque eu queria que as pessoas conhecessem meu trabalho, não só aqui em Osasco, São Paulo. Eu queria que outras pessoas pudessem conhecer meu trabalho e se eu pudesse ajudar outras bailarinas com o pouco que eu sei. Então eu já tava online, eu corri pra não esperar, não ter que repor aula. Gente, eu detesto saber que eu tenho que repor aula. Sabe, não gosto de ficar devendo nada pra ninguém. E aí a gente já foi pro online, só que assim, muitas pessoas desistiram, né? O aluguel continuou correndo, normal. As goteiras também. Então assim, foi muita dor de cabeça. Realmente esse momento eu quis fechar. Eu falei, chega, não quero mais. Mas eu tive ajuda da minha família, eu tive ajuda das minhas alunas, né? Que falaram, não, continua. E depois de um tempo, né, a gente voltou às atividades e tal, mas o problema da infiltração, por que acontece, gente? O prédio, ele tinha 3 andares, então você tem infiltração e estraga uma sala, ok, tá tudo bem, né, estragar uma sala. Só que além do problema da goteira na sala, a infiltração vai descendo. Então eu olhava na sala principal, tipo assim, eu dava aula assim, ó, olhando pra trás de mim, vendo aquela mancha, assim, de infiltração, sabe? Porque às vezes eu acho que eu tenho o poder de resolver as coisas pelo olhar, né? Como se tudo fosse se resolver, né? Mas não resolvia. E pra você sair, né, quem já alugou imóvel sabe como é que é. Você tem que pagar multa, você tem todo um trâmite ainda. Então, assim, você não tem lá o que você precisa, né? Tipo, isso ajuda pra arrumar um problema, que telhado é um problema do imóvel, né? Mas aí entra o lado jurídico da Ana Cláudia Borges. Tem horas que eu fico pensando, né, gente? Como às vezes iludem a gente e pra uma pessoa que é humilde no sentido de não saber, né? Do não ter o conhecimento. Todas as vezes que eu tive problema em telhado, eles falavam que a culpa era minha. Eu falei, vamos lá, vamos pegar o Código Civil. Segundo o Código Civil, artigo tal, pegava jurisprudência, pegava tudo, gente, porque telhado é problema estrutural do imóvel, então não é quem aluga que tem que resolver, é o proprietário. E muitas vezes os proprietários falam que a culpa é nossa. Culpa nossa não, que é nós que temos que resolver porque nós estamos no local. Não é assim, não. Então, fui lá, usei o meu código e consegui sair sem multa. E consegui alugar o espaço onde eu estou hoje, que está mais tranquilo, mas não vou dizer que não temos perrengues, né? Nós temos, sim, cada hora uma coisinha, mas continua aí. Então, quem olha, né? O Anaflix é pra ter 3 minutos, já tem 8, né? 9. Então, assim, nossa, mas ela tem escola, ela tem isso, ela tem aquilo, né? Como ela conseguiu? Olha a frase do início. O segredo do sucesso é nunca desistir. Já são 20 anos chorando. 20 anos de escola, 25 de dança, vai fazer 26. Mas sempre tentando aprender com as coisas que dava errado e sempre tentando melhorar. E na esperança de que possa alcançar cada vez mais resultados. Eu tinha que chorar no final do vídeo, caramba. Porque toda aquariana é frio, eu chorando no Anaflix. Bom, gente, é isso. Fica aí a mensagem. Se você tá pensando em desistir de algum sonho, se você tá pensando em que não é capaz, talvez você ainda tenha algumas coisas aí pra percorrer, pra aprender e seguir em frente.
Um grande beijo e até o nosso próximo Anaflix.